abrimos o Diário News destacando as ações de prevenção do Hospital de Câncer de Barretos de combate ao câncer de mama. E destacando mais ainda, é claro, o Outubro Rosa. Agora é época de reforçar as campanhas, a conscientização sobre a importância da prevenção, e isso acontece em todo mundo, e aqui em Barretos não seria diferente. Como sempre falamos, aqui na Diário FM, durante todo o dia são veiculados boletins informativos sobre prevenção, tratamentos, curiosidades, mitos e verdades e outras informações relacionadas ao câncer de mama. E toda sexta-feira, como você tem acompanhado, tem entrevistas especiais sobre o tema. E conosco hoje a Edenir Palmeiro, ela que é pesquisadora do CEPOM, que é o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. A Edenir está desenvolvendo uma pesquisa com enfoque na prevenção e identificação de câncer hereditário em toda a população. Isso mesmo, Edenir, bom dia. Bom dia. Edenir, um prazer receber você aqui, viu? É um prazer estar aqui, bom dia a todos. E você desenvolveu essa pesquisa sobre a hereditariedade do câncer na população, foi isso, né? Queria que você explicasse como foi o projeto. Bom, a gente vem trabalhando com câncer hereditário há vários anos e em 2011 surgiu a ideia de aproveitar a estrutura de prevenção que o Hospital de Câncer já possui, através da unidade móvel, da unidade fixa e das unidades móveis, e criar um instrumento básico para tentar identificar na população em geral as pessoas em risco para câncer hereditário. Então nós criamos um instrumento muito simples, um questionário de 3 perguntas, que é rápido, fácil de aplicar, e colocamos nas carretas e na unidade fixa. E a gente aplicou esse questionário a 20 mil mulheres, e todas aquelas que responderam sim a pelo menos uma das perguntas sobre história familiar de câncer foram convidadas a vir ao hospital num segundo momento para a gente aprofundar isso e desenhar então toda a história familiar para tentar identificar se tem ou não um risco para câncer de mama hereditário. Edenir, quanto tempo durou a pesquisa e quais os resultados? Na verdade, a pesquisa ainda continua. A gente começou em 2011, uma primeira etapa, então, essas 20 mil mulheres, isso durou 6 meses. Numa segunda etapa de 2 anos, a gente fez o recrutamento das 3 mil mulheres que responderam que tinham alguma história familiar de câncer. E aí a gente conseguiu identificar que 400 dessas 3 mil tinham uma história sugestiva de câncer hereditário. Então, hoje nós estamos nessa terceira etapa, onde nós estamos recrutando essas 400 mulheres para virem ao departamento de oncogenética do Hospital de Câncer de Barretos e fazer toda a investigação para ver se realmente se confirma que elas têm uma predisposição hereditária ao câncer. Oi, Edenir, agora eu queria saber de você, por que você resolveu enveredar por esse caminho, resolveu pesquisar sobre o câncer? Na verdade, é uma longa história. Eu fiz biologia na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a gente não tinha um enfoque em genética humana lá, então eu acabei indo a Porto Alegre fazer um estágio durante a faculdade, acabei conhecendo algumas pessoas lá. Eu já tinha interesse em câncer, mas eu acabei conhecendo a pessoa que seria minha mentora de mestrado e doutorado, que já tinha todo um enfoque em câncer hereditário. Me interessei muito pela área e já comecei a enveredar desde muito cedo, então, para a área de câncer hereditário. Por esse estudo, é possível afirmar que o câncer é hereditário? Na verdade, sim, já se sabe que de todos os casos de câncer, cerca de 5 a 10% são hereditários. Isso já é sabido. O que a gente está tentando identificar é quem são essas mulheres, se aqui no Brasil realmente é 5 a 10%, porque o que a gente sabe é de estudos feitos fora daqui. Então, a gente está tentando identificar quais são as famílias que estão em risco e oferecer a elas, na verdade, todo o suporte. Isso já existe dentro do hospital para as famílias que estão ali no hospital em tratamento, mas o que a gente quis proporcionar é para aquelas que de alguma forma não chegariam ou não teriam acesso. Por isso a gente fez esse estudo de base populacional. E, Edenir, como descobrir essa predisposição genética? Existe uma maneira? Na verdade, você suspeita a partir de alguns achados, alguns indícios da história familiar. São aquelas famílias com muitos casos de câncer, várias gerações com câncer, associações de tumores, por exemplo, mama e ovário numa mesma família, diagnóstica numa idade não muito usual, na verdade. A maioria dos casos de câncer de mama acontecem após os 50 anos. E aí nas síndromes hereditárias, geralmente você tem casos na faixa dos 20, dos 30 anos. Então isso indica uma suspeita. Essas pessoas devem ser encaminhadas para um profissional especializado, no caso um médico geneticista ou algum outro médico com preparo para tal função, e eles vão fazer então todas as estimativas de risco e indicação para teste genético quando isso for adequado e estiver disponível. E, Edenir, é importante pesquisa para descoberta, para prevenção do câncer?
É fundamental. Na verdade, mesmo sendo utilizado já em termos diagnósticos, hoje o teste genético, por exemplo, a gente sabe que os principais genes associados ao câncer de mama hereditário, que são BRCA1 e BRCA2, eles respondem por cerca de 30% dos casos. Os outros 70% ainda são uma incógnita. Então, muitas vezes a gente se depara com famílias de altíssimo risco, realizamos o teste genético para esses genes e não encontramos nada. Então, realmente, a pesquisa é essencial para a gente continuar entendendo e conseguir direcionar essas famílias para condutas mais personalizadas de manejo. O que o Instituto de Prevenção pôde obter de positivo com esse estudo? Primeiramente, a gente conseguiu identificar uma série de famílias, né, que estão em risco. E isso indica prevenção. Por quê? Porque a gente encontrou pessoas com câncer e a gente está chamando essas famílias e chamando os familiares sem câncer. Então, esses familiares, eles estão sendo incluídos em programas de prevenção e diminuição do risco. Então, a gente sabe que para a maioria dos tumores, o fato de detectar precocemente o tumor indica uma altíssima chance de cura, né? Além disso, a gente aliou a esse projeto uma estratégia educativa muito forte. A gente desenvolveu um material educativo não somente para os pacientes, mas também para os profissionais da saúde que trabalham nas carretas, que trabalham na prevenção, mostrando a importância da história familiar como um indicativo de risco para câncer hereditário. E hoje em dia, atualmente, existem outras pesquisas relacionadas ao câncer sendo realizadas no Hospital de Câncer de Barretos? Sim, o CEPOM ele possui um aspecto de pesquisa translacional, que é aquela pesquisa aplicada, onde a pergunta vem da clínica, vai para o laboratório e a resposta tende a voltar para a clínica para beneficiar o paciente. Esse enfoque é muito forte lá. Então, a gente tem uma série de estudos envolvendo buscas de biomarcadores, que seriam marcadores biológicos de prognóstico, diagnóstico, de resposta a fármacos. Então, tem uma série de estudos que estão sendo desenvolvidos. É possível dizer que as mulheres estão mais suscetíveis ao câncer de mama atualmente? Opinião pessoal minha. Eu não acho que a suscetibilidade esteja maior. Eu acho que a gente diagnostica melhor. Eu acho que a expectativa de vida aumentou. Então também faz com que as mulheres não morram mais tão jovens e isso faz com que tenham-se mais diagnósticos de câncer. O Edenir, e fatores externos, eles também influenciam no desenvolvimento da doença com base nas suas pesquisas? Você acha que isso também acontece? Com certeza, mas aí a gente está falando mais do câncer esporádico, né? Que é aquela grande fatia dos casos, que são 80% a 90% dos casos. O fator predominante nos tumores esporádicos realmente são fatores externos, estilo de vida, dentre outros. No caso do câncer hereditário, o fator preponderante realmente é o genético, a alteração molecular. Tá, e como uma mulher, ela pode descobrir, ela pode saber se ela tem uma predisposição genética? É com vocês? É o trabalho lá com vocês? É o trabalho que o departamento de oncogenética faz. Então, essas mulheres que têm uma história familiar sugestiva, suspeita, elas são encaminhadas para o departamento de oncogenética. E lá, através do trabalho de uma equipe multidisciplinar, eles fazem uma estimativa de risco, avaliação, encaminham para teste genético quando possível, ou então, com base na história familiar, eles fazem todo o acompanhamento dessas famílias e conseguem dizer com maior propriedade para essas famílias se elas têm ou não uma suscetibilidade, uma predisposição hereditária. Edenir, atualmente a indicação para a realização da mamografia é de mulheres entre 40 e 69 anos. A hereditariedade da doença pode fazer com que a mulher tenha que se submeter a esse exame mais cedo e em quais circunstâncias? Sim, e isso novamente vai ser determinado dentro do contexto dessa avaliação de risco com a equipe da oncogenética. Então, na verdade, essa família vai ser avaliada, vão ser feitas estimativas de risco e normalmente em famílias sabidamente com risco hereditário, os exames de mamografia eles iniciam cerca de 5 a 10 anos antes do diagnóstico mais jovem na família. Então, se você teve alguém diagnosticado com 50, normalmente começa-se lá pelos 40. Mas isso é caso a caso e após essa consulta, na verdade, com a equipe especializada. Edenir, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de pesquisas do Hospital de Câncer de Barretos, ou então quiser se inscrever nesse programa de pesquisas, o que deve fazer?
Na verdade, o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular está de portas abertas. Nós possuímos lá um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, então a gente também aceita alunos de iniciação científica que estejam cursando graduação, que tenham interesse em fazer pesquisa, ou alunos já formados que tenham interesse em fazer uma pós-graduação, para trabalhar com a gente nesses projetos. No caso, para atendimento e fazer toda a parte de teste ou de encaminhamento para a oncogenética, hoje esse serviço ele acontece por encaminhamento interno. Então, na verdade, assim, é o paciente que já está em tratamento lá dentro, que é encaminhado para o departamento. E num segundo momento é que os demais familiares são convidados a participar também do processo. Edenir, queria agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo até aqui e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, foi um prazer.